Buenos Aires ou Santiago, qual o melhor destino para viagem internacional? Gente, que pergunta difícil, hein? São dois destinos muito procurados pelos brasileiros, mas que são totalmente diferentes. Um tem mais opções de passeios, é uma cidade mais moderna e mais fácil de ver neve. O outro tem melhor gastronomia, a cidade é mais charmosa e agitada e tem mais opções de passeios gratuitos. Meu nome é Fabi Cassol e nesse vídeo eu vou compartilhar a minha experiência. Eu passei um pouco mais de um mês em cada um desses destinos, então eu separei aqui os pontos positivos e negativos de Buenos Aires e Santiago. Vou comparar aqui as cidades, os passeios, destino mais econômico, gastronomia e muito mais. Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E aí, Fábio, Buenos Aires ou Santiago? Recebi essa pergunta algumas vezes e não tinha como só responder com poucas palavras. Então vou fazer esse vídeo aqui, separei por tópicos. Então vou pontuar e comparar cada um desses tópicos de acordo com a minha experiência, tá bom? E assim, gente, os dois países fazem parte do Mercosul, então é bem tranquilo para nós brasileiros, né, para passar ali na imigração. Eles só pedem aí o passaporte ou o RG, lembrando que tem que ter até 10 anos de validade e tem que estar em bom estado. E, gente, no Chile eles carimbam o passaporte, até vou procurar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o carimbinho do Chile, tá? Na Argentina eles já não carimbam. Então, quem está indo pra Argentina achando que vai ganhar um carimbinho aí no passaporte, não se frustre porque eles não estão dando mais. Então vamos para o primeiro tópico, que é a cidade. Então o que eu mais gostei de cada cidade, o que eu menos gostei e qual que eu acho melhor. Então começando por Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma cidade muito charmosa. Parece Europa, gente, de verdade assim. Então é uma cidade europeia bem pertinho aí do Brasil. E cada rua que eu entrava ia me apaixonando e me encantando cada vez mais pela cidade. Pra vocês terem uma ideia, a minha coisa favorita de Buenos Aires era caminhar pela cidade, se perder mesmo. Tem muitos bairros bonitos para conhecer, vários parques, me impressionei com a quantidade de monumentos e estátuas espalhados pela rua. Eu achei a cidade muito bem cuidada, mas como toda cidade grande tem os seus pontos negativos também. Então tem alguns bairros ali, regiões que são um pouquinho mais perigosos, um pouquinho mais sujos, que a gente precisa tomar mais cuidado. Já em Santiago a gente consegue ver uma mistura na cidade, então entre a parte mais histórica e a parte mais moderna. Então tem alguns bairros lá que são super modernos, com prédios gigantes e espelhados. Tem vários parques também, os famosos cerros, que são morros no meio da cidade, mas o que mais me impressionou lá foi a cordilheira. Então era muito lindo assim a gente estar andando na cidade, assim, de repente a gente entra numa rua e pá, de cara com a cordilheira, gente. Toda branquinha, cheia de neve. Eu lembro da primeira vez que eu vivi essa experiência, foi incrível, emocionante de verdade. Assim, não tem nem como descrever em palavras, porque é tão grande, o negócio, tipo, a cordilheira tá longe, mas parece que tá tão perto, sério, muito lindo. E o ponto negativo lá de Santiago é, principalmente ali na região central da cidade, que eu acho que falta um pouco mais de cuidado. Então tem muitos lugares bonitos, mas que estão um pouco abandonados. Eu sei que, por exemplo, parte da culpa é do povo, né? Então tem muitas manifestações lá e eles picham, quebram e não tem essa manutenção do governo. Então acabou deixando a região central ali um pouco feinha, tá? Minha opinião, gente. Então, em relação à cidade, eu gostei muito mais de caminhar em Buenos Aires do que Santiago. Então, nesse quesito, eu vou dar ponto para Buenos Aires, mas essa é a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês também. Então vão deixando nos comentários, né? Ah não, eu gostei mais do estilo de Santiago. Ah não, eu prefiro mais o estilo de Buenos Aires. Então vamos para o segundo tópico, que é a diversidade de passeios. Então nos dois destinos tem bastante coisa para fazer, né? Mas são estilos de passeios totalmente diferentes. Então isso é algo que você precisa levar muito em consideração quando for organizar a sua viagem. Pensar o que você quer ver, o que você quer fazer e quanto você está disposto a pagar. Então em Buenos Aires, uma das coisas que eu mais fiz foi explorar a cidade. Então quase não gastei com passeio. Tem muitos museus também lá para conhecer. E o único passeio pago que eu fiz lá foi o tango, que foi assim uma experiência muito legal mesmo, valeu muito a pena. E além do tango, você tem algumas outras opções de passeios também, só que fora da cidade. Você pode, por exemplo, fazer o passeio de barco em Tigre, e visitar a colônia de Sacramento, que é uma cidadezinha no Uruguai que fica próximo ali de Buenos Aires. Você pode ir também a Campanópolis, que é uma aldeia medieval ali próximo. Então tem algumas opções de passeios, mas eu acabei não fazendo, porque era tão gostoso ficar na cidade que eu não queria nem sair dali. Até inclusive, se você estiver indo para Buenos Aires, eu tenho o contato do Veras, que é um brasileiro que mora lá. Eu fiz Transferitango com ele e gostei demais. Vou deixar o contato dele aqui na descrição. Já em Santiago tem muitas opções de passeios, né, e bem diferentes um do outro. Então, além de você conseguir conhecer a cidade, você pode ir, por exemplo, no maior mirante da América do Sul, que é o Sky Costaneira, né, que você
pode também andar de teleférico lá no Cerro São Cristóvão, que foi bem legal. E tem vários passeios ao redor também. Então a gente foi conhecer uma vinícola e, gente, a experiência foi muito legal. E tem centenas de vinícolas por perto. Fomos almoçar em frente à Laguna del Inca, no meio das montanhas, cobertas de neve. Foi incrível também. Fomos esquiar, primeira vez esquiando, e fomos lá no Vale Nevado. Você pode ir pra praia, então tem várias opções de passeios, tem outros que a gente acabou nem fazendo. E todos esses passeios a gente fez com o Miguel, da Chile Experience. É um chileno que fala português, ele morou um tempo no Brasil. Então a gente se deu super bem, o passeio dele, o serviço dele também é excelente. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo também. Então enquanto Buenos Aires é uma viagem mais cidade cultural, Santiago é uma viagem mais passeios e paisagens incríveis. Então no quesito de diversidade de passeios eu vou dar pontinho para Santiago, porque eu gostei bastante. Até me contem aí nos comentários o que vocês esperam na viagem. É bem importante vocês analisarem o que vocês querem fazer e ver, né? E na dúvida, gente, vai para os dois lugares, porque os dois lugares são bem diferentes, são bem incríveis. E eu já vou falar aqui sobre um ponto bem importante na viagem, que é a gastronomia, o preço, né, das comidas. Mas antes eu preciso comentar uma coisa que faz totalmente diferença assim, no orçamento final, que é o câmbio. Então, qual forma de pagamento você vai utilizar na viagem. Então, os dois países têm o peso como moeda oficial, mas são moedas totalmente diferentes. Então, na Argentina é o peso argentino. Hoje o câmbio está mais ou menos R$1 para 170 pesos, porém lá é uma confusão. Porque tem o câmbio oficial, o câmbio MAP, o câmbio Blue, o câmbio paralelo. E até uns meses atrás, quando você utilizava o câmbio Blue, você conseguia economizar até 50% nos gastos da viagem. Hoje já não tem mais. Tipo, hoje você economiza, mas muito pouco. É questão de meses para o câmbio oficial alcançar o câmbio Blue, né? Então o governo está fazendo aí algumas manobras para tentar equilibrar e acabar com isso. Já em Santiago, a moeda oficial é o peso chileno, lá o câmbio está mais ou menos R$1 para 190 pesos. A oscilação aqui é muito pequena e é bem mais fácil também de fazer o câmbio. E mesmo no Chile, né, com o mesmo R$1 a gente conseguir comprar mais moedas, o poder de compra é menor. A gente já vai ver isso quando for falar sobre os preços da comida. Então, quando você faz uma viagem para fora do Brasil, você não pode simplesmente chegar usando real ou então utilizando o seu cartão nacional, né, cartão de débito ou crédito. Você precisa fazer o câmbio. E a forma de pagamento assim que eu gosto de utilizar nas minhas viagens, que eu percebo que tem melhor taxa, que é mais prático também, são os cartões de débito internacionais. Então hoje eu tenho conta na Nomad e na Wise. Claro que existem outros bancos. A Nomad é a minha preferida, porque nunca me deixou na mão, nunca me decepcionou. Já a Wise, algumas vezes, ele simplesmente não passou. Então eu lembro de uma vez num café do Chile que fui passar o cartão da Wise e simplesmente não passou. Então quem for fazer uma viagem internacional, recomendo que baixem o aplicativo, tá? Para criar aí uma conta de débito, né? Então não tem anuidade, não tem taxa nem nada. E é muito melhor do que você ficar indo numa casa de câmbio, ficar trocando dinheiro, ficar andando com dinheiro, correndo risco de pegar nota falsa, pelo menos na minha opinião, né? Até a primeira vez que eu fui pra Argentina, eu acabei utilizando a Western Union, mas eu achei muito ruim ter que ficar andando com um monte de dinheiro. Às vezes eu esqueci em casa, daí não tinha dinheiro suficiente para pagar. Então essa foi a forma mais prática e mais econômica também. Até inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, então quem quiser baixar gratuitamente o aplicativo, né? E na Nomad eu tenho o cupom de cashback, então na primeira transferência vocês conseguem até acho que $20 de cashback. E vamos para a comida, uma das melhores partes de uma viagem, né? Então qual tem melhor gastronomia e qual tem melhor preço também. Então os dois países têm culinárias diferentes, eu tenho a minha preferida. Em Santiago são pratos mais voltados para frutos do mar e peixes. Tem alguns pratos típicos também, como o pastel de choclo, que eu não gostei muito. Tem as empanadas chilenas, que são uma delícia. E tem algumas bebidas também bem típicas, como mote com ecios. Já na Argentina é muito forte os cortes argentinos, então as carnes. E, gente, a carne argentina é a melhor do planeta, assim, na minha opinião, né? Mas sério, é muito boa. Tem também outros pratos típicos, né? Como também as empanadas argentinas, o choripã. Tem muitas cafeterias por lá e muito boas também. Então, um dos principais gastos que você vai ter numa viagem vai ser com a comida, né? Em Santiago, por exemplo, a comida lá é cara. Tá? Então, tipo, se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo, chega a ser mais caro que São Paulo. Então é quase impossível você sair comer lá num restaurante, principalmente num restaurante turístico, e gastar menos de 200, 300 reais o casal. A não ser que você vá, tipo, num restaurante mais simples, ou então comer fast food, né? Então uma das formas de você economizar lá é comer empanada, hambúrguer, pizza, que eles conseguem economizar um pouquinho. Já em mercado, eu percebi que tem algumas coisas que ficam o mesmo valor, aí comparado ao Brasil, e tem outras que são mais caras que no Brasil.
Já em Buenos Aires, eu percebi que a comida é mais barata do que no Brasil. Então, eu consegui em alguns restaurantes comer bem e não gastar muito, tipo assim, gastar menos de R$ 150 o casal. Claro que também vai depender de onde você vai, né? Por exemplo, se você for num Dom Julio da vida, que é um restaurante super famoso lá, você vai gastar pelo menos uns 300, 400, R$ 500 o casal, dependendo aí do que você pedir. Em 2023, quando a gente foi, a comida era, tipo, muito barata. Porque ele tinha aquela grande variação entre o câmbio blue e o câmbio oficial, então tava muito barato. Agora, em 2024, a gente percebeu que os preços aumentaram e ainda continuam aumentando, mas mesmo assim ainda é bem mais barato, por exemplo, do que Santiago e mais barato que algumas cidades turísticas do Brasil. Então a gente precisa lembrar que Buenos Aires é uma cidade grande, é uma cidade turística. Então o normal já seria ser um pouquinho mais caro, mas mesmo assim ainda vale a pena. E no mercado também, então tem coisas assim, lá em Buenos Aires, que em 2023 era extremamente mais barato, né? Agora em 2024 tem coisas que estão o mesmo preço do Brasil, tem algumas coisas assim que são bem mais baratas e tem outras coisas que estão um pouquinho mais caras. Mas em relação a, então, gastronomia e preço de comida, com certeza esse ponto vai para Buenos Aires, tá? Se alguém tiver alguma opinião contrária, deixa nos comentários aqui para eu saber e me explique e me argumente o porquê. E qual destino é o mais econômico? Qual é melhor para ver neve, Fábio? Eu já vou falar sobre isso e também sobre transporte, idioma e comprinhas. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal e me conta nos comentários se o vídeo está te ajudando. Próximo tópico, qual país tem o idioma mais fácil para os brasileiros entenderem? Então assim, gente, os dois países falam espanhol, mas parece sim que no Chile eles criaram um dialeto próprio, sério, eles falam muito rápido, tem muitos sotaques, muitas gírias. Se você for pesquisar lá na internet, você vai ver que o espanhol do Chile ele é um pouco mais difícil. Claro que eu não sou nenhuma expert em espanhol, eu sei o suficiente aí para conseguir pedir comida, ir no mercado, passar pela imigração, mas eu senti mais facilidade de entender o espanhol lá na Argentina. Inclusive eu percebi que tem bastante gente assim que sabe falar algumas palavras assim em português. Eu acho que também pelo fato da Argentina ser mais perto do Brasil, ter vários brasileiros morando também lá na Argentina. Então, em relação à facilidade de compreender o idioma, assim, você não falando em espanhol, é mais fácil do brasileiro entender lá na Argentina do que no Chile, tá? E de uma coisa é certa, gente, não deixe assim que a falta do idioma, você não saber falar o idioma, te impeça de viajar para um lugar. Importante, por exemplo, você aprender algumas palavrinhas básicas, né? E também baixar o Google Tradutor e ser educado principalmente, porque o que eu já vi de brasileiro mal educado nos lugares, tipo, as outras pessoas não têm a obrigação de entender português, né? Então, no mínimo, gente, falem devagar, tentem ali pesquisar no Google Tradutor e seja educado acima de tudo. Então vamos para o próximo tópico, que é vida noturna. Então qual destino tem a vida noturna mais agitada? Gente, esse já vou antecipar e falar que Buenos Aires com certeza é bem mais agitada à noite do que Santiago. Então a gente adorava sair à noite lá em Buenos Aires. Tem muitas opções de bares, baladas, pubs, restaurantes. Parece que à noite a cidade ganha ainda mais vida. Então era muito gostoso. Já em Santiago a gente percebeu que o ritmo da cidade era bem diferente. Então até teve um dia que a gente saiu, tipo, jantar às 9 e pouco da noite, tinha vários restaurantes que já estavam até fechados. Claro que vai depender muito, né? Então tinha também opções, mas eu percebi assim que não era o forte. E gente, tem passeios lá em Santiago que tipo sai 6 horas da manhã, o dia que a gente foi esquiar lá no Vale Nevado. Então é óbvio que a gente não ia ficar na rua até de madrugada. Então isso vai depender muito do estilo de viagem, o que você está buscando. São tudo coisas que você precisa avaliar antes de escolher o destino. Então, no quesito assim, vida noturna agitada, com certeza é ponto para Buenos Aires. E o metrô, Fábio, qual que é o mais eficaz? Qual que você gostou mais? Então, nos dois destinos tem diversas possibilidades aí de transporte, né, para deslocar na cidade. Mas uma das formas que eu mais gosto é utilizar o metrô, porque eu acho mais barato e mais ágil também, é muito mais rápido, né? Então, tanto em Buenos Aires quanto em Santiago tem o metrô, mas para mim em Santiago ele era mais organizado, mais moderno. A passagem ficava algo em torno aí de uns R$ 4 e eu me senti mais segura também andando de metrô lá em Santiago. Já em Buenos Aires a passagem é mais barata. Quando eu fui, tava custando algo em torno aí de 60 centavos, parece que agora aumentou um pouquinho. Mas, assim, eu senti falta de uma organização. Tinha várias estações que estavam um pouco meio abandonadas, assim, então não me passou tanta segurança. Então, em relação a metrô eficaz, pontinho aí para Santiago, no Chile. E uma pergunta que apareceu bastante por aqui é qual é o melhor destino para ver neve, né? Onde que fica mais fácil pra gente ter essa experiência? Gente, ver neve é uma experiência, assim, tão incrível, sério, é muito lindo você poder
poder ver, tocar nela, esquiar, realmente sim, foi muito gostoso. E Santiago acaba sendo bem mais fácil, né, pra ter essa experiência, tipo, não neva na cidade. A Cordilheira dos Andes fica pertinho dali, fica tipo 70 quilômetros, então você consegue aproveitar a estrutura de uma cidade grande e depois fazer os passeios, né, de bate e volta. Quando a gente foi pro Vale Nevado, que eu comentei, a gente saiu 6 horas da manhã, chegamos lá umas 8 e pouco, aproveitamos o parque o dia inteiro. E de noite, daí a gente voltou, né, pra nossa casa. Claro que quem quiser também tem a opção de ficar hospedado na montanha. Já no caso de Buenos Aires, não neva lá na cidade, nem ao redor. Então, se você quer ver neve, você precisa se deslocar até outro destino. Geralmente, os brasileiros gostam de ir para Bariloche, né, que também é a cordilheira, só que lá do lado da Argentina. Inclusive, espero ir em breve, gente, porque lá parece ser muito lindo e incrível também. E nada te impede de você fazer em uma viagem 2 destinos, né? Então, aí você precisa avaliar o que fica melhor para você, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que na Argentina a comida é mais barata, você vai ter esse custo extra, se deslocar, mais voos, mais hospedagens. Então, precisa colocar numa balança. Mas assim, em relação à facilidade, eu penso que Santiago é muito mais fácil para você conseguir ver neve. Então, pontinho aí para Santiago. E um detalhe importante é que você não vai ver neve lá o ano inteiro, tá? Independente de qual dos 2 destinos você escolher. Então, existe a época certa. Então, geralmente a neve cai no inverno, né? Que é de junho a setembro. Mas às vezes pode acontecer de ter neve antes ou neve depois. Então é bem importante, se você quer ver neve, ver a época certa para você não se frustrar. E outro ponto importante, né, viagem mais econômica. Então qual destino é mais barato, Buenos Aires ou Santiago? A gente com certeza gastou mais na nossa viagem de Santiago do que Buenos Aires, mas também a gente fez muito mais coisas em Santiago, né? Tem vários passeios só que são pagos. Então se você faz esses passeios, automaticamente acaba aumentando bastante o custo da viagem. Barato ou caro vai depender muito ali do que você quer fazer, quais restaurantes você quer ir. Claro que nos 2 destinos existem formas de você conseguir economizar também. Passagem aérea, eu paguei R$1.300 para Santiago e 1.700 e poucos reais para Buenos Aires. Então a passagem aérea para Santiago, saindo de Curitiba, foi mais barato. Hospedagem, você encontra valores semelhantes nos 2 destinos, vai depender da região, enfim, mas você consegue encontrar tipo valores assim de 200 e poucos reais a diário nos 2 destinos. Comida, gente, com certeza Buenos Aires é mais barato do que Santiago, e com passeios você também vai gastar menos em Buenos Aires do que Santiago. Mesmo com essa mudança aí de governo, os preços aumentando em Buenos Aires, mesmo assim ainda sai mais barato. Então no ponto assim de economia de viagem, qual é a viagem mais econômica, com certeza é Buenos Aires, tá? E compras, gente, qual que é o melhor destino para fazer compras, né? Então eu confesso que em Santiago me surpreendeu bastante, assim, na verdade. O Miguel levou a gente num outlet e a gente achou os preços excelentes. Então até a gente comprou uns tênis, umas roupinhas. Eu percebi que alguns equipamentos lá em Santiago também é mais barato do que no Brasil. Vinhos também, já lá é bem mais barato, tem várias opções e são bem gostosos os vinhos chilenos. Então assim, me surpreendeu bastante. E em Buenos Aires também tem coisas assim legais para comprar. Então vinho é muito barato, ainda é mais barato do que em Santiago, né? Chandon, por exemplo, é super barato lá. Doce de leite, alfajor, tem algumas roupinhas ali, mas tem que procurar. Então assim, nesse quesito de viagens, eu acho que os 2 têm oportunidades, tem coisas legais para comprar, então vou dar o pontinho para os 2 destinos. Então, independente de qual dos 2 destinos que você for, é legal você viajar já pensando no espaço da mala, porque eu tenho certeza que pelo menos uma coisinha ali você vai querer comprar. Então, tanto na Argentina quanto no Chile, você consegue comprar vinhos para trazer para o Brasil na mala de mão, só que é até 5 litros, tá? Então, lembrando que são os 5 litros e não pode ultrapassar também o peso. Na mochila, geralmente, eles não pesam, então se quiser pôr algumas garrafas aí na mochila é mais tranquilo. E vamos para o último tópico, né, da nossa lista, que é primeiras impressões. Gente do céu, é tão lindo chegar em Santiago, no Chile. Viagem de dia que vocês vão entender o que eu tô falando. Porque o avião, ele passa em cima da Cordilheira dos Andes e você olhar pela janela e ver aquela cordilheira cheinha de neve realmente foi muito emocionante. Em Buenos Aires, a chegada no aeroporto também é bonita, principalmente se você estiver indo pro Aeroparque, né, que é o aeroporto mais centralizado ali, que daí você consegue avistar o Rio da Prata. Mas Santiago realmente é mais especial, assim, aquela chegada no país.
Então, pontinho aí pra Santiago. Então, Fabi, e aí, qual que é o melhor destino? Gente, como vocês viram, fica muito equilibrado. Então, depende muito do seu estilo de viagem. Então, tem pontos que uma cidade tem mais vantagem, tem pontos que a outra cidade é melhor. E claro que tudo isso fui eu que avaliei, de acordo com a minha opinião. Então, por isso é importante vocês avaliarem de acordo com o estilo de viagem de vocês, o que vocês querem fazer. Uma coisa eu tenho certeza, independente dos dois destinos, de qual dos dois vocês vão escolher, vocês vão gostar bastante. E é isso, gente. Me conta nos comentários qual dos dois destinos aí vocês ficaram com mais vontade de conhecer, ou se querem conhecer os dois também, como que eu fiz. Eu tenho alguns vídeos aqui, uma playlist completa dos dois destinos, trazendo muitas dicas que eu tenho certeza que irão ajudar vocês também. E se vocês gostaram desse vídeo, lembra aí de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal, para acompanhar mais dicas de viagens. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar, e a sua qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima!